Queremos aqui convidar você a partir de agora a estar sintonizado no nosso programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, caro ouvinte. Nós estamos começando a partir de agora o programa Novo Tempo Santa Cruz. A paz de Deus seja com cada um de vocês. Mais um programa, hoje mais um estudo de um capítulo da Bíblia que você não pode perder. O quanto é importante nós meditarmos, nós estudarmos e, acima de tudo, colocar em prática aquilo que Deus ensina através da Bíblia Sagrada. Então, todos vocês sejam bem-vindos. De antemão, já vá abrindo o seu coração, abrindo seus olhos, seus ouvidos, sua mente e abrindo também a sua Bíblia. No livro de Gálatas, no capítulo 4, vamos dar continuidade às cartas de Paulo e dessa vez ao povo da Galácia. Então, seja bem-vindo e vamos estudar a partir de agora Gálatas capítulo 4. Mas antes quero também dar os meus cumprimentos a você, Evandro. Como vai? Tudo bem? Olá, Leila. Olá, cidade amada, cidade querida. Mais um programa que estamos iniciando. Fico feliz, por estarmos com a Bíblia na mão e Jesus no coração. Hoje temos muitas coisas, muitas mensagens especiais para vermos e ouvirmos. Convido você a chegar mais perto do rádio, sintonizar, procurar um lugarzinho mais confortável, certo? Porque hoje o programa, como sempre, é especial. Quero mandar meu alô especial também para Francineide, que está nos ouvindo. Que Deus te abençoe, Francineide, você e sua família. A Daiane, lá da quadro Antônio Tavares, que está sempre ligadinho conosco. Genivaldo e sua filha Camila, lá da Coab, a qual tive o prazer de conversar. Que Deus abençoe, Genivaldo, você e sua família. Cleide, lá da Barrinha. A nossa irmã Marlene, também não posso esquecer. E a Maria de Fátima, que também comentou no nosso canal lá no YouTube. Se você tem internet, telefone ou celular, digite lá no YouTube Novo Tempo Santa Cruz, que lá terá o nosso canal com todos os programas anteriores, Leila. Isso mesmo. Inclusive, você pode entrar em contato conosco para pedir a sua música, aquela música que toca o seu coração, que você queira oferecer para alguém. Você pode fazer seu pedido de oração, o seu pedido de estudo bíblico um pouco mais profundo. Enfim, fale conosco, entre em contato que nós teremos o prazer de lhe ouvir. E falando em ouvir, chegou o momento de nós ouvirmos uma música toda especial, falando desse amor tão precioso que Deus tem por nós, que nos chama de filho e que Ele é um Pai muito amoroso. Então fique conosco para escutar essa linda canção e logo em seguida vamos ouvir um breve resumo do que nós vamos estudar hoje. Seja bem-vindo a mais um programa. Fica por aí, que a gente volta já. Perante o rei, diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado, afinal, culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz. Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Já paguei
impossível compreender um amor assim. Que condenado foi por mim, insalvo eu fui. Quando ele se entregou, e ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela era para mim. Eu penso então no que eu fiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelho e oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Sem culpa. Dia 25 de maio é o dia da adoção. Neste dia, a sociedade se lembra de milhares de crianças que estão em abrigos esperando por uma família que aceite adotá-las. Infelizmente, muitas crianças têm mais dificuldades para serem adotadas por causa de sua cor de pele. Isso porque, nos últimos anos, a preferência por crianças brancas tem crescido, ao passo que crianças negras e pardas são a maioria que estão na fila de espera. O termo usado para famílias brancas que adotam crianças negras é adoção interracial. Esta expressão descreve pessoas que não olham as crianças como mercadorias que estão disponíveis para agradar um perfil de filho imaginado. O ideal é que as famílias em processo de adoção não façam distinção de raça ou cor. Toda criança merece ter uma família que a ame. Na Bíblia encontramos a imagem da adoção para retratar o amor incondicional de Deus pelo ser humano pecador. A partir do verso 4 do 4º capítulo do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo declara: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A palavra Abba, Pai significa meu pai, e é uma expressão íntima como a nossa expressão papai. Portanto, ela expressa uma relação muito próxima que Deus deseja ter com seus seguidores. O amor divino não faz distinção de classe, raça ou cor. Ele nos resgata da escravidão e muda nosso status de escravo órfão para filho amado de Deus. E a partir do momento que recebemos a filiação divina, juntamente com ela ganhamos o direito à herança da salvação disponível a todo filho resgatado. Que este amor incondicional de Deus possa ser um ideal para nossos relacionamentos e escolhas.
Além disso, que este amor possa nos mostrar que mesmo quando não nos sentimos amados ou queridos pelas pessoas ao nosso redor, é possível encontrar o amor verdadeiro e incondicional de um Criador que não quer ser nosso dono, mas nosso Pai amado. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Já voltamos logo após essa belíssima música com Ana Beatriz, em que Deus, através de Jesus, nos perdoa e por causa do sacrifício de Jesus, nos tornamos filhos amados de um Pai amado. Então, que aproveitemos essa oportunidade que Deus nos chama para sermos seus filhos amados. Nesse momento eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, agora neste momento orar e falar com esse Paizinho, com esse Pai amado. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, Pai nosso que habita nos céus, bendito o teu nome para todo sempre. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Agradecemos pela semana, pelas lutas que nós tivemos, mas estamos aqui cientes de que até aqui o Senhor nos ajudou. E nos ajude hoje também a explicar, a entender e a colocar em prática tudo que nós vamos estudar aqui hoje. Pai, nos ajude cada filho teu que está sintonizado neste programa, que tirou esse tempo, que tirou 1 hora para ouvir a mensagem do Senhor através da Bíblia Sagrada. Então, por favor, Senhor, nos ajude, nos dê discernimento, nos dá teu Santo Espírito. E eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o capítulo 4 de Gálatas. Mas antes, na semana passada, nós estudamos o capítulo 3, onde Paulo apelava para a experiência dos Gálatas, que muitas vezes eles eram insensatos, esqueciam o que já tinham aprendido, abandonavam a fé, e aí onde ele deu o exemplo maior de fé, que foi a experiência de Abraão. Logo em seguida, nós também estudamos em que a lei cerimonial, a lei que fazia com que os cordeirinhos tinham que ser sacrificados para a remissão do povo, foi abolida. Ficou bem claro que essa lei não é a lei dos 10 mandamentos, mas era a lei cerimonial em forma de ordenanças. E nós vimos também que a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Então, a lei dos mandamentos, sim, nos conduz até Jesus, porque a lei revela os nossos pecados, tá bem? Agora no capítulo 4, os primeiros versos, nós vamos ver a nossa filiação com Cristo. Essa filiação quer dizer o quê? O nosso grau de, entre aspas, digamos assim, parentesco. Como nós vimos na música, que Deus deseja que sejamos seus filhos amados, não é? Porque Ele é um Pai amado. Então vamos ler juntos, capítulo 4 de Gálatas, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Leia junto comigo, que diz o seguinte: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito
de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Já pensou, Evandro, nós de fato, Deus quer nos tornar herdeiros dele. O que é um herdeiro? É aquele que herda os bens do pai. Isso quando o pai morre, não é? Mas já fica ali no testamento que o pai deixa todos os seus bens para o seu filho, porque é seu herdeiro. Mas é claro que Deus não está morto, mas ele disse que nós somos herdeiros. E se somos herdeiros, é porque ele nos deseja como filhos de verdade, e não como Paulo diz aqui, não como escravos ou meras criaturas, mas verdadeiramente filhos dele. É interessante que no verso 1 e 2, Paulo fala aqui uma questão lá do Antigo Testamento. Ele puxa e menciona indiretamente as questões do Antigo Testamento, explicando no seguinte o quê? Quando ele fala que enquanto o herdeiro é menor de idade, esse texto do verso 1 e 2 ele está falando realmente assim, questão de uma criança ser menor de idade, mas esse menor de idade também se refere também lá ao Antigo Testamento antes de Jesus Cristo. Então, ficando melhor explicando, é como se fosse assim, ó. Enquanto é lá no tempo de antes de Jesus, lá do Antigo Testamento, vírgula, em nada difere de um escravo, ou seja, de um gentio, embora seja dono de tudo, Deus seja dono de tudo. No entanto, verso 2, ele está sujeito a guardiões e administradores. Aqui Paulo está mencionando sobre justamente a lei de Moisés lá do Antigo Testamento, até o tempo determinado por seu pai. Esse tempo determinado é justamente o tempo determinado na Bíblia, na questão desses anos que se passam até a volta de Jesus Cristo. Ou seja, resumindo de novo, enquanto a gente vivia lá no Antigo Testamento, as pessoas viviam lá no Antigo Testamento, não era muito diferente do escravo, do gentio. Mas Deus é dono de tudo. No verso 2, no entanto, todos estavam sujeitos à lei de Moisés, no Antigo Testamento, até o tempo determinado na Bíblia. Ou seja, no verso 3, assim também nós. Esse nós se encaixa a tanto gentio, a judeus, e até nós dessa era que estamos vivendo. Para mim e para você, Leila. Assim também nós, quando eram menores, ou seja, quando vivia antes de conhecer, de ter o conhecimento de Jesus Cristo, estavam sendo escravizados. Porque antes de conhecer Jesus, a gente vivia à mercê do mundo, aos princípios elementares do mundo. Esses princípios elementares, Paulo está falando justamente a questão de que aqui na cidade de Galácia, muitas pessoas adoravam deuses elementares, ou seja, tinha o Deus Sol, o Deus Vento, o Deus Água, o Deus do Fogo, e muitos estavam adorando a esses deuses. Aqui Paulo dá uma citação justamente sobre o período da Galácia. Aí chega o verso 4 que é interessante. Mas quando chegou a plenitude, olha só, do tempo, quando Jesus veio, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido de Maria, né? E nascido debaixo da lei. Pronto, aqui chega um ponto muito importante. Esse nascido debaixo da lei não significa que Cristo nasceu para obedecer aos 10 mandamentos, a ser aquela coisa toda de obediência, mas esse nascido debaixo da lei era que Cristo estava sobre as leis, costumes daquele tempo. Porque quando Jesus nasceu, ele fez a Páscoa, assim como era costume também. Ele fez também tradições, pagava imposto, você sabe aquela história. Então ele nasceu debaixo da lei ali romana daquele tempo, mas ele nasceu debaixo da lei, mas ele nos livrou da condenação da lei dos 10 mandamentos. Deu para entender, Leila? Sim, que a lei ela mostra o nosso pecado, mostra nossas falhas, e aí de fato
Sem a lei, nós de fato estamos escravos do pecado. Mas como a lei mostra esse pecado, e esse pecado só é justificado por Jesus, então Jesus nos liberta da escravidão do pecado, não é? Então Deus, ele nos deu essa lei justamente para isso, para nos libertar da escravidão do pecado. E pensando bem, Evandro, até quando a gente é menor de idade, a gente muitas vezes não sabe muito bem o que faz da vida, né? Às vezes a gente toma decisões precipitadas, magoa nossos pais. E aí quando a gente é maior de idade é que a gente vai criando um pouquinho mais de juízo, né? Em alguns casos. Mas é essa a essência, tá? E é por isso que Deus nos adotou como filhos. Então já não somos mais escravos, né, do pecado, porque a lei mostra esse pecado, nos conduz até Jesus. Consequentemente, o pecado sendo absolvido, então agora nós somos filhos de Deus. Eu quero dizer também, o que a gente quer dizer é que Cristo estava debaixo justamente das questões da lei costumais naquele tempo, porque tinha muitas leis naquele tempo. Não podia cuspir no chão, não podia carregar lenço no sábado e tudo mais. E Jesus nasceu sobre essa lei. Claro que ele é maior do que tudo, claro, né? Mas no sentido de que ele foi obediente a tudo isso, de que ele foi obediente, então nós também devemos ser. Porque eram as leis judaicas daquela época, né? As leis judaicas. Então, inclusive, era a lei judaica que fizesse a circuncisão, e Jesus passou por isso também. Isso, justamente. Aí, entre o verso 5, vai explicando muito bem o verso 4. A fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem uma adoção de filhos. Então, Cristo veio e nos tirou da condenação do pecado se estivermos firmes em Cristo. Então, se eu me afasto de Cristo, nem quero saber e tal, eu estou condenado. Mas quando eu estou com Cristo, eu não recebo a condenação que a lei dos 10 mandamentos me indica: não matarás. Então, se eu estou com Cristo, obedeço e não mato, então eu não sou condenado. Mas se eu estou longe de Cristo, mato, então eu estou condenado. E isso é interessante, que no verso 6 e 7 fala um conceito bem interessante, porque naquele tempo existiam muitos escravos. Óbvio que não somos a favor disso, mas naquele tempo o patrão ele podia comprar outro escravo para se tornar livre. Então o patrão ia lá, comprava um escravo, ou trabalhava para ele, ou o patrão comprava e deixava: vai, escravo, você pode ir, você está livre, pode fazer o que quiser. Então Paulo usa essa mesma ilustração. Cristo veio e diz: Evandro, olha, eu estou te comprando com o preço do meu sangue, agora você está livre. Pronto, você está livre da condenação da lei. Mas, se você continuar pecando, ainda estará condenado. Muito bem explicado, muito bem esclarecido. Nós vamos continuar agora a partir do versículo 8 até o versículo 11. Vamos ler juntos novamente, agora aqui, versículo 8, que diz assim: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos, aqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora conhecemos a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltados àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Aqui então Paulo estava dizendo simplesmente que os ritos judaicos, essa mesma lei que pelo qual Jesus foi submetido, as leis judaicas, era só transitória. Transitória, tanto é que muitos do povo da Galácia conheceram e conhecia a Deus, era temente a Deus, mas no fim acabaram adorando a deuses desconhecidos e até a outros deuses.
você percebe que, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo que por Ele conhecido, vocês estão voltando ao mesmo princípio. Ou seja, o povo de Galácia conhecia a Cristo, a Deus, temente, mas no fim voltaram e adoraram a deuses elementais, como havia dito. Adorava a Deus fogo, a Deus sol, a Deus vento e tudo mais. Eles tinham esse costume de adorarem, outros deuses. E então, Paulo faz essa pergunta: querem ser escravizados por ele outra vez? Ou seja, olha, você adorava a outros deuses e hoje conhece a um Deus que te libertou. E agora você está voltando a ser escravo? Você vivia no mundo de pecado, fazendo coisas erradas pelo mundo. Conhecer a Deus, é liberto, e agora quer voltar para o mundo das drogas e tudo mais, ser escravo de tudo isso? E ele disse até que se o povo, se as pessoas chegassem a esse ponto, ele, como disse, a ele o receio, porque seria meu trabalho todo em vão. Porque ele pregou, falou de Jesus ressuscitado, da adoração de um único Deus, dos verdadeiros mandamentos, e aí o povo se volta para deuses falsos, para costumes, tradições humanas. Aí Paulo disse, parece que meu trabalho foi em vão. Então, mais uma vez, Paulo, digamos assim, puxa a orelha dos irmãos da Galácia. No verso 10 ele fala: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos, né? Então no verso 11, essas palavras de Paulo é muito duro, né? Para ele mesmo e para quem está ouvindo, e até um pouco triste, né? Temo que o meu esforço tenha sido inútil. Mas esse verso 10 que fala dias especiais, meses, são justamente as festas judaicas que tinham naquele tempo. Então as pessoas estavam comemorando mais as festas do que a própria festividade de ter Cristo no nosso coração. Exatamente. Então, digamos assim, que o povo inventava feriado para tudo. É que nem hoje também. Às vezes inventa feriado para tudo, inclusive para outros deuses. E isso é lamentável, né? Vamos continuar nessa leitura. Agora, da partir do versículo 12, onde Paulo demonstra a sua perplexidade. Ele diz o seguinte, versículo 12: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Olha só! Nossa! As palavras fortes. Uma das coisas que parece que o ser humano não aceita muito bem, Evandro, é a verdade. E aí Paulo aqui desabafa, dizendo que estava perplexo, chocado, assustado até com as atitudes dos irmãos da Galácia. E ele começa dizendo, sede qual eu sou, pois também eu sou como vocês, irmãos. Assim ele diz, olha, eu estou suplicando, tá? De fato, em nada vocês me ofendem, mas vocês sabem que eu preguei a vocês o evangelho,
a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então Paulo disse, desde a primeira vez eu estou pregando a vocês a verdade. Essa enfermidade física, porventura, pode ser a perca da visão que Paulo teve no caminho de Damasco. E aí, posto que essa enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. E aqui ele já fala da receptividade dos irmãos à sua chegada. E ele continua no versículo 15, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois eu dou testemunho a vocês de que, se possível, vocês têm arrancado os próprios olhos para mirar. Então aqui, de fato, também ele reconhece a receptividade dos irmãos. Mas chega um momento, como ele disse aqui, será que eu me tornei inimigo de vocês só para eu dizer a verdade? Vocês me receberam tão bem, eu falei a verdade para vocês, aí agora é como se estivessem se voltando contra o que Paulo disse. Aí Paulo diz, parece que agora eu virei inimigo. E é interessante, Leila, porque isso praticamente cada um de nós já sentiu isso, de ter um familiar, um amigo, um pai, mãe, irmão, enfim, em que você chega para essa pessoa e fala, deixa esse caminho, você está no caminho errado, aceite a Jesus, o melhor caminho é esse. Você fica anos e anos e anos e falando, para que essa pessoa mude de caminho pelo menos, ou tenha atitudes e pensamentos e gestos mais corretos, mas a pessoa não escuta. E chega algum dia que essa pessoa pode até mudar e você fica até feliz, mas no fim essa pessoa volta para os costumes antigos. Deve ser bem triste, né? Se for um familiar ou um amigo, né? Então Paulo pensou dessa mesma maneira, porque no verso 14 fala, né, que aceitaram Paulo como se fosse um anjo de Deus, né, como o próprio Cristo. Então as pessoas da cidade aqui de Galácia, ouvindo Paulo pregando, eu acho que ficaram maravilhados, de acordo com o verso 14. Ficaram encantados, aceitaram a Cristo verdadeiramente. Mas, com um tempo depois, voltaram aos caminhos errados e aos costumes antigos. E isso deve ter chateado Paulo imensamente. No verso 15, né? O que aconteceu com a alegria de vocês quando você tinha Jesus no coração? Cadê aquela chama de amor por Cristo que você tinha? Aquele amor verdadeiro? Volte ao primeiro amor. E no verso 15, Paulo fala, tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-la-em a mim, né? Aqui Paulo, de certa forma, faz uma hipérbole, uma ideia exagerada, né? Para mostrar o quanto ele poderia fazer pela cidade, quanto a cidade por ele ter feito por ele. Mas vai saber, né? Pelo fato de que a cidade, o povo, a igreja estava tão voltada para a adoração de outros deuses que esqueceram de Deus. E Paulo fala, será que vocês realmente vão ter coragem de voltar, né? E aí a gente chega no verso 17, né? Os que fazem tanto esforço para agradá-lo não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Até as pessoas que eram membros da igreja também não estavam ajudando a fortalecer a igreja, mas no fim desmotivando a igreja. E no verso 19 e o verso 20, aqui a gente pode ver e sentir a tristeza de Paulo nesses versos. Como ele disse, se eu pudesse estar aí com vocês seria melhor para poder resolver essa questão. E a gente trazendo para o dia de hoje, isso acontece muito até em toda e qualquer igreja, que muitas vezes a igreja ela precisa sim de uma certa repreensão, de um conselho, de um ajuste, alguma coisa, em algum departamento. E aí quando algum líder fala, aconselha, diz, olha, poderíamos ver esse outro caminho. Aí a pessoa já fica ofendida, não aceita a verdade. Mas a gente tem que parar com essa mania de levar muitas vezes as coisas para o lado pessoal, mas sim pelo lado coletivo. Por isso que Paulo disse, eu fiz o possível, preguei a verdade para vocês, vocês me aceitaram,
Aí agora vocês estão lá, guardando as leis do ser humano, guardando tradições, adorando até outros deuses. Parece até que eu estou me virando inimigo, porque quando fala a verdade, aí a pessoa se zanga, fica chateado, fica com raiva, não quer falar, né? Então isso é muito complicado, é muito difícil, mas a gente sente essa dor que Paulo tinha. Disse, era melhor se eu tivesse aí presente para dizer. É como se Paulo dissesse assim, olha, se eu tivesse aí, eu daria um abraço em cada um, choraria junto com vocês, porque não é isso que aconteceu. Não é assim que as coisas devem ser conduzidas. Então, muitas vezes a gente pensa e percebe que o ser humano, ele fala muito de que prefere a verdade, mas ele não está preparado e muitas vezes não aceita essa verdade, porque vai em desencontro ao seu próprio ego, ao seu próprio querer ou à sua opinião, essas coisas. Eu não lembro muito bem, Leila, o verso como era e nem o local, vê se você me ajuda, mas Paulo fala que sejamos inocentes como a criança e maduros como a adulta em relação à Bíblia, mais ou menos assim. Quando alguém venha falar conosco, que a gente seja maduro para ouvir, para aceitar a repreensão. Se, por exemplo, você está na igreja louvando, fazendo um louvor especial, e chega uma pessoa e fala, você pode mudar nisso e nisso, que você veja e escute com atenção, com todo amor e com carinho, não vá ficando mal com a pessoa, né? Às vezes a pessoa só quer dar um conselho assim para que mude, nada de inveja, nada de ira e tudo mais. Tem pessoas que querem nos ajudar com palavras e verdadeiras e sinceras, tem outras não, né? Então precisamos ser maduros em discernir as palavras e reter, né? Pegar só o que é bom e tirar o que é ruim. Isso mesmo. Então, gente, é melhor, até a Bíblia fala nos provérbios, né? Que é melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. Então é melhor a gente ficar sempre do lado da verdade. Vamos lá, dando continuidade agora aos versos finais, a partir do versículo 21. Aqui, Paulo vai dar mais um exemplo para ficar um pouco mais claro sobre essa questão de escravidão, de livre, e ele usa o exemplo de Sara, esposa de Abraão, e Agar, que era serva de Sara. E aqui ele faz essa alegoria dizendo assim que tem como se fosse duas alianças. Para ficar mais claro, leia junto comigo. Versículo 21. Diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede no Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre.
É uma comparação bem interessante que Paulo faz aqui em relação a ser filhos de fato herdeiros ou não, né? Ele usa esse exemplo entre Sara e Agar. Ele disse: o que vocês querem então? Vocês dizem que estão sob a lei, mas vocês estão ouvindo essa lei? Estão obedecendo essa lei? Porque está como está escrito, que Abraão ele realmente teve 2 filhos, né? Ismael e Isaac. Ismael era da escrava de Sara e Isaac era o filho da promessa juntamente com Sara, né? Mas o filho da escrava, ele nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Então entra aqui então, aí quando a gente faz esse comparativo entre escravidão e a liberdade da lei, porque quando Abraão teve o filho Isaac, claro que foi mais a questão carnal, o medo de não ter filhos, e aí querendo tomar as rédeas da situação e não confiando em Deus. E nós hoje, muitas vezes fazemos da mesma forma. Pedimos a Deus uma coisa, queremos a Deus as suas promessas, e aí porque demora um pouco, aí a gente quer tomar as rédeas da situação, e muitas vezes essas rédeas não saem conforme a vontade de Deus. E aí onde vem muitas vezes alguns problemas, como aconteceu no caso de Sara e Agar, o ciúme. Né? O verso 21 é muito interessante, que Paulo diz: olha, vocês que querem viver debaixo da condenação da lei, vocês já nunca ouviram falar da própria lei que vocês estão debaixo, né? Então lembrando que hoje vivemos pela graça de Cristo, sim, mas como podemos ser fiéis à graça de Cristo sem ser obediente aos mandamentos, ou o que a própria Bíblia nos diz, né? Então não tem como viver pela graça e ser desobediente a Deus. Tem que viver pela graça e ser obediente a todo o que a Bíblia diz, né? E é interessante que Paulo já deixa bem claro no verso 24 que ele está dando apenas uma ilustração, ou seja, uma alegoria. E é interessante que Paulo ele volta lá para o Antigo Testamento, né? Lá precisamente em Gênesis capítulo 21. E aí você deve se perguntar: então o Antigo Testamento é válido? Sim, porque Paulo usou histórias aqui de ilustração para nos ensinar. Então é válido? Sim, por mais que seja uma ilustração. E no verso 26, né? Mas a Jerusalém do alto é livre, ou seja, a nossa mãe. Ele está falando que o céu é onde a gente vai passar a eternidade. Ele não está falando aqui de mãe, não. Ele está falando justamente da questão de Jerusalém lá do alto, a cidade que vai descer do céu e será a nossa morada, é o nosso local de habitação. E no verso 28 até o verso 31, Paulo usa essa questão de Sara e Agar para nos dizer o seguinte, de acordo com o verso 30: mande embora a escrava, ou seja, mande embora as questões judaizantes daquele tempo, aqueles judeus que viviam somente pela lei, esqueciam da graça, que já tinha graça nesse tempo. Mande embora todas as questões mundanas, expulse tudo isso da nossa vida, mande embora tudo. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, você que já ouviu de Deus, é cristão e agora voltou ao costume pagão, aos erros do passado, mande embora isso que está escravizando e seja de novo liberto em Cristo Jesus. É o que Paulo diz. Muito bem. Então a gente trazendo para o dia de hoje, Paulo, a Bíblia, Deus, Jesus está dizendo: olha, abandone essas tradições que você está escutando aí, abandone esses mandamentos, essas crenças que muitas vezes são de homens e não de Deus, e se apegue a verdadeiramente o que a palavra diz. Chega de dar somente ouvidos àquilo que o ser humano diz, um líder diz, que não está baseado na Bíblia. Deus diz: não, se volte para a palavra, se volte para o primeiro amor, e aí sim é que você é livre, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos fiéis, leais a Ele, e que sigamos
aquilo que Deus sempre nos ordena, sempre que nos manda, porque como Ele disse, Ele é um Pai muito bom, Ele é um Pai muito amoroso e Ele nos chama para sermos seus herdeiros. O que nós vamos herdar para o ouvinte? A nova Jerusalém, uma nova terra. Nós vamos herdar a eternidade. E para isso Deus nos convida a sermos fiéis e obedientes, a escutar a verdade sem contestar, mas sim aceitar. Que essa seja a sua decisão de ouvir sempre Deus falando ao seu coração e escute tudo aquilo que Ele tem a dizer para você, para sua família, porque o que Ele mais quer é estar junto com você no novo céu, numa nova terra, e assim todos serem chamados de filhos de Deus. Amém? Muito bom o estudo de hoje. Nós vamos agora ouvir mais um resumo que fica bem sucinto para você entender, com o pastor Michelson Borges. E logo em seguida uma música muito bonita com conexão vocal, em que não existe órfãos de Deus. Se você se sente só, se você se sente desprezado, rejeitado, rejeitada, não se preocupe, porque você tem um Deus que é seu Pai amoroso. Fica por aí que a gente volta já. No capítulo 4 do livro de Gálatas, Paulo continua tratando do assunto da justificação pela fé em oposição à tentativa humana de obter a salvação pelas obras. O verso 4 diz que Jesus nasceu na plenitude do tempo, do calendário de Deus, e no momento histórico em que sua mensagem seria espalhada com maior êxito, ou seja, havia uma língua universal, boas estradas e relativa segurança. Na nova plenitude dos tempos, Jesus virá outra vez e hoje há novamente uma língua universal, boas estradas reais e virtuais e relativa segurança. Que os servos de Deus de hoje aproveitem essas circunstâncias como fizeram os primeiros discípulos. Verso 5. Jesus veio para resgatar os que estavam sob a maldição da lei e torná-los livres e filhos de Deus. No verso 6, graças a Jesus, somos considerados filhos, não escravos, herdeiros das promessas e com acesso direto ao Pai. Aqui Paulo usa a expressão Abba, que quer dizer paizinho, o que denota a intimidade que devemos ter com o nosso Deus, com o nosso Criador. Versos 8 e 9, os Gálatas haviam sido seguidores de religiões pagãs, ritualistas, e estavam sendo tentados a voltar a esses rudimentos fracos e pobres. Nessas religiões ritualistas eram observados dias de boa e má sorte, e dias de festa anuais e por estação. Isso nada tinha que ver com o sábado que tanto Jesus quanto Paulo guardaram. Verso 12, Paulo convida os Gálatas a ser como ele, um judeu salvo por Jesus e livre pela graça. Verso 14, o apóstolo elogia a atitude inicial dos Gálatas de receber com grande respeito e consideração um verdadeiro servo de Deus. Nós devemos fazer o mesmo em relação àqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, aos verdadeiros pregadores e também com respeito aos profetas, aos que escreveram a Bíblia, levar em consideração e com grande respeito a mensagem dessas pessoas santas usadas por Deus. Verso 15, aqui há uma menção à possível doença nos olhos de Paulo, aquela que Deus permitiu continuar com ele para mantê-lo humilde e submisso. Versos 16 e 17, o verdadeiro inimigo não é aquele que nos diz a verdade em amor, como Paulo fez em relação aos Gálatas, mas aquele que mente e usa de falsidade. 18, devemos sempre fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é uma questão de caráter. Verso 19, Paulo se angustiava pela condição espiritual de seus filhos Gálatas e deixa claro que não basta evangelizar, é preciso discipular, até ser Cristo formado na vida dos irmãos. Versos 22 a 25, aqui, Paulo utiliza Agar e Sara como ilustração dos que tentam obter a salvação pelas obras e dos que são salvos pela fé. Somos filhos de Agar ou de Sara? No caso de Agar, Abraão quis dar uma mãozinha para Deus e resolver a situação à maneira humana. No caso de Sara, ele teve que confiar no milagre, pois ela era estéril.
A salvação, a justificação, também é um milagre de Deus. Quando o assunto é salvação ou justificação, devemos confiar nos méritos de Cristo. Verso 26, os filhos da Jerusalém Celestial são livres para viver em Cristo. E no verso 28, entendemos que os que aceitam a salvação em Cristo são filhos da promessa, como Isaque, não como Ismael, que foi fruto do esforço humano. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do nosso Abba, ou seja, do nosso Paizinho Celestial, que quer nos justificar, nos salvar e nos santificar. Quem entre nós não foi ferido? Quem entre nós não tem culpa ou dor e é rejeitado por ter pecados? A essas vidas sem valor foi dada graça por amor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos caíram, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Vem, ó aflito, e encontre alívio. Vem, ó cansado, para os braços do Pai. Vem, oprimido, você é meu irmão. A graça desse Pai de amor foi feita em nosso favor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Oh, Pai querido, aqui estão teus filhos, agradecidos por teu amor. Nós entregamos a tua vontade. Enche-nos hoje com teu poder. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos, não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus.
Ouviram só? Não existe órfão de Deus. Todos são adotados, desde que aceitem esse pai que quer adotar. E esquecemos a escravidão do pecado e nos voltemos para Deus. Quanto nós valemos? Nós valemos o sangue de Jesus. Por isso, Deus nos tornou herdeiros por causa de Jesus, por causa da graça que Jesus nos ofereceu. Deixa eu aqui contar uma história para vocês, Conta-se que um professor, ele resolveu fazer alguns cálculos com seus alunos para verificar quanto valia o ser humano, o corpo humano. Então ele começou a listar os itens na lousa. Nosso corpo é composto por 30 litros de sangue, água, tem gordura para fazer até 7 barras de sabão, contém carvão para várias dezenas de grafite que pode fazer para lapiseira, ferro bastante para fabricar um prego do tamanho médio. No nosso corpo existe cal suficiente para pintar um pequeno galinheiro. Existe enxofre em quantidade razoável para livrar um cachorro de suas pulgas. Ou seja, valor final, segundo o professor, aproximadamente valemos R$500. É só isso que nós valemos, hein, Evandro? Então ainda a gente pensa que essa quantia não seja exata. O fato é que valemos bem pouco se observarmos apenas o critério físico. Se somarmos a tinta, a tela, a moldura que compõe, por exemplo, a pintura de Mona Lisa, também não chegaremos a um preço extraordinário. O que torna esse quadro único, inestimável, é o traço de Leonardo da Vinci, quem produziu. Então assim também é conosco. Não é nosso rosto, não é nossa aparência física que nos atribui qualquer valor. Afinal, tudo isso um dia vai perecer. Vamos envelhecer. Engordamos, vem a gravidade, as coisas caem. Então é a impressão digital do Criador que confere a esse pedaço de barro modelado por um preço incalculável e capaz de custar o sacrifício de Jesus. É por isso que a visão bíblica do ser humano, ela é incrivelmente superior a qualquer outra. Qualquer valorização humana que não leve em conta a criação de Deus, de um Pai amoroso, de um Pai que redimiu seu Filho através do Evangelho e de Jesus, que seus filhos hoje ocupam uma posição que podem ser valorizados e não meros escravos, mas herdeiros, filhos de um Pai amoroso. Então eu e você reflita cada vez mais que a gente vale muito, mas que a gente também valorize o valor que Deus nos deu. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, seja de fato uma pessoa que segue a Cristo, segue a Deus, segue os seus mandamentos, porque o sacrifício que Jesus fez por mim, por você, valeu o seu sangue. Que Deus abençoe, Evandro, você também, com um bom pôr do sol, um bom sábado. Que próxima semana nós estaremos juntos aqui novamente para estudar Gálatas 5. Até lá, deixo o meu forte abraço. Amém. E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você. E que nesse momento você ore tendo fé, crendo que Cristo irá te abençoar conforme a vontade de Cristo, pois Deus te ama muito. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo. Estamos orando, Senhor, crendo que as bênçãos cairão na nossa vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa família, que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a cidade de Santa Cruz, para que abençoe, cuide e proteja cada um de nós. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.